Olá, queridos alunos, eu sou o professor Sérgio e eu trago mais uma videoaula. O assunto da videoaula de hoje é replicação do DNA. Então, nessa aula nós iremos ver quando ocorre a replicação do DNA, como avança a bolha de replicação, como é sintetizada a fita líder e a fita retardada ou retardatária, qual o papel da helicase e qual o papel das topoisomerases, qual o papel da primase na replicação do DNA, quais as diferenças encontradas entre a DNA polimerase 3 e a DNA polimerase 1, qual o papel da DNA ligase e qual a função da telomerase. Então nós podemos ver nesse slide o dogma central da biologia molecular. Segundo esse dogma, o DNA consegue sintetizar uma molécula do próprio DNA. Então, a partir de um molde de DNA, é sintetizada uma molécula de DNA. O DNA também serve como molde para a síntese de RNA, processo de transcrição que nós veremos em outra videoaula. E a partir de um RNA é sintetizada uma proteína. Então, o código do DNA é transcrito em um RNA que vai servir como uma decodificadora para proteínas. Esse processo é chamado de tradução. Na aula de hoje nós veremos apenas a replicação, ou seja, a síntese de uma molécula de DNA a partir de uma outra molécula de DNA pré-existente, de um template, de um molde de DNA. Então, a replicação do DNA acontece durante a divisão celular, seja a mitose, ou seja, a divisão simplesmente equacionada de duas células, ou durante a meiose, durante a divisão meiótica, quando o número de cromossomos é reduzido à metade. Durante a meiose, a replicação do DNA acontece apenas na primeira divisão meiótica. Durante a primeira divisão meiótica, todo o material genético, todo o DNA vai ser duplicado para que posteriormente ele possa ser dividido em 4 novas células. A síntese do DNA ou a replicação do DNA ela acontece mais precisamente aqui na fase S da intérfase. Então, a divisão celular é o processo na qual a célula vai se dividir. Não só a célula vai se dividir, ela vai dividir todas as organelas, ela vai dividir todo o seu material genético também. Para que todo o produto, todos os componentes celulares possam ser divididos, eles vão ter que ser todos eles duplicados, para que duas células recebam quantitativamente mesmo teor de componentes intracelulares, sejam proteínas, organelas ou material genético. Então, durante a fase G1, durante a fase G2, acontece a divisão ou a multiplicação ou a síntese de proteínas, de organelas citoplasmáticas, de moléculas regulatórias, e durante a fase S da intérfase acontece a síntese do material genético, ou seja, a duplicação do DNA, ou seja, a replicação do DNA. Entre uma fase e outra, acontecem pontos de controle, pontos de checagem, que checam se a célula cumpriu todos os pré-requisitos necessários para a divisão celular, ou seja, se ela pode seguir a fase seguinte para que haja posteriormente a divisão celular. Então vamos ver algumas características gerais do processo de replicação. Primeiro, como acontece a síntese do DNA? Inicialmente, quando se começou a pesquisar sobre os mecanismos de replicação do DNA, imaginava-se que um desses 3 mecanismos fossem utilizados pelo DNA para se dividir ou para ser sintetizado. E acreditava-se que talvez os 3 mecanismos fossem utilizados: um semiconservativo, um conservativo e um dispersivo. Hoje nós sabemos que o método conservativo e o dispersivo ele não é utilizado biologicamente, apenas o semiconservativo. E nesse método semiconservativo nós podemos ver que acontece quando uma das fitas é utilizada como molde para sintetizar uma nova fita de DNA. Ou seja, ao final do processo de replicação, nós temos
Das duas fitas de DNA, uma é antiga e uma outra é uma fita recém-sintetizada. É por isso que o sistema se chama método semi-conservativo de replicação. Semi porque apenas metade vai ser sintetizada. A outra metade foi utilizada como molde. Alguns questionamentos surgiram quando o método ou quando os mecanismos de replicação do DNA eles começaram a ser pesquisados, começaram a ser descobertos. O primeiro questionamento era: as fitas de DNA parental são completamente desenroladas antes que cada uma seja replicada? Ou apenas uma pequena parte vai ser desenrolada para essa replicação se iniciar? Segundo questionamento: a replicação se inicia em pontos aleatórios do genoma do hospedeiro, ou eles acontecem em pontos determinados, em sequências determinadas? E o terceiro questionamento é: após iniciar em qualquer ponto do DNA, a replicação segue em um sentido ou ela segue em ambos os sentidos? Então, para explicar onde acontece a replicação do DNA, foram descobertas sequências específicas do DNA chamadas origens de replicação. Essas sequências são conhecidas como ligadoras de proteínas específicas. E quando essas proteínas se ligam nessas sequências, elas acionam, ou seja, elas iniciam a replicação do DNA, por isso é chamada de origem de replicação. Então nós podemos ver aqui a origem da replicação, esse ponto amarelo aqui é uma origem de replicação, a sequência do DNA específica que vai ser reconhecida por essa proteína aqui, proteína de reconhecimento de origem. Depois que essa proteína se liga na origem de replicação, ela traz consigo outras proteínas que vão favorecer o desenrolamento dessas duas fitas de DNA para que a síntese ou para que a replicação se inicialize. Então, a replicação do DNA não acontece aleatoriamente, ela acontece em sequências específicas do DNA, sequências específicas do genoma, chamadas origens de replicação. No procarioto existe apenas uma origem de replicação, porque normalmente o DNA ele é circular. Então, começa a replicação, essa replicação ela vai envolvendo todo o DNA circular até chegar nas sequências terminadoras. No eucarioto não, no eucarioto existem várias sequências ou várias origens de replicação. Origens essas que favorecem a replicação de um genoma grande, como o genoma de um eucarioto, uma vez que vários pontos vão inicializar a replicação do DNA ao mesmo tempo. Essas origens elas podem se fundir, como nós podemos ver aqui, ó, origem 2, origem 3, elas podem se fundir, dando uma grande bolha de replicação, e essas origens fatalmente vão se encontrar para formar uma grande bolha de replicação. Ok? Qual a direção da forquilha de replicação? Acreditava-se que poderia existir duas direções possíveis, uma bidirecional e uma unidirecional. Hoje nós sabemos que a direção dessa forquilha de replicação ela é bidirecional, ela tanto percorre toda a fita de DNA para a esquerda como percorre toda a fita de DNA para a direita. Isso agiliza a replicação, isso faz com que a replicação seja muito mais rápida e seja muito mais fácil o DNA ser sintetizado. Aqui nós podemos ver uma micrografia de uma bolha de replicação, mostrando uma fita de DNA com a bolha de replicação. Então nem todo o DNA vai ser desenrolado, apenas uma parte do DNA vai ser desenrolada. Essa parte é chamada de bolha de replicação. E aqui nós podemos ver que o DNA caminha replicando para esse lado, o DNA caminha replicando para esse outro lado também. Entretanto, o DNA nós sabemos que ele é sintetizado no sentido 5' para 3'. Como é que ele vai ser sintetizado no sentido 5' para 3' e ser sintetizado nos dois sentidos, já que as fitas são antiparalelas? Uma fita é 5' para 3', mas ela se anela com a fita 3' para 5', como nós podemos ver aqui, ó. Uma das fitas tem o sentido 3' para 5'. A outra fita tem o sentido 5' para 3'.
O DNA vai ser sintetizado sempre nesse sentido, 5' para 3'. Então nós podemos ver aqui um DNA sintetizado 5' para 3'. Como a fita é antiparalela, essa fita aqui é chamada de fita líder ou fita contínua. Entretanto, a outra fita, nós não podemos sintetizar o DNA no sentido 3' para 5'. A síntese do DNA é impossível nesse sentido. Ele vai ter que ser sintetizado 5' para 3'. Para resolver esse problema, a DNA polimerase ela criou um mecanismo bastante interessante. Ela cria fragmentos nessa outra fita. Então, na fita 3' para 5', ela sintetiza uma fita contínua, sem nenhuma fragmentação. Mas na fita 5' para 3', ela precisa fragmentar, uma vez que ela vai sintetizar do 5' para 3', vai voltar para o começo, 5' para 3', vai voltar mais uma vez para o começo, vai sintetizar mais um fragmento. Então a DNA polimerase sintetiza continuamente essa fita e descontinuamente essa outra fita aqui. Esses fragmentos que a DNA polimerase criou são chamados de fragmentos de Okazaki, uma vez que foi uma homenagem ao seu descobridor, o Okazaki. Essa fita chamada fita contínua, essa outra fita aqui, por ser fragmentada, é chamada de fita descontínua. E a direção dessa forma pode ser a forquilha de replicação, por criar esses fragmentos de Okazaki, ela pode, portanto, ser nos dois sentidos. Então, a gente pode ver aqui, ó, em um sentido caminhando a fita contínua e a fita descontínua. No outro sentido, essa fita que era descontínua passa a ser contínua, porque aqui nós temos a síntese no sentido 5' para 3'. Essa fita que era contínua, a fita de cima que era contínua, desse outro lado da forquilha de replicação, ela é uma fita descontínua. Então, a descontinuidade ou a síntese do DNA em fragmentos torna possível a síntese do DNA nas duas direções, na direção para a direita, na direção para a esquerda. DNA polimerase, segundo ponto. Então, existem nos procariotos 3 DNAs polimerases: a DNA polimerase 1, DNA polimerase 2 e a DNA polimerase 3. A DNA polimerase 1 é a mais antiga, foi descoberta em 1956. A função dela precisa foi apenas descoberta em 1969 e sabe-se hoje que ela é responsável por remover os primers de RNA da fita descontínua. Então, ela vai remover os primers que serão sintetizados. Ela vai ter uma atividade removedora desses primers. A DNA polimerase 3 foi descoberta apenas em 1970 e é a principal enzima que vai realizar a replicação em procariotos. Ela vai sintetizar toda a fita de DNA a partir do molde da fita antiga. E a DNA polimerase 2, ela é a mais lenta de todas, está envolvida com o reparo do DNA. É uma enzima reparadora de DNA. Então vamos ver nessa tabela aqui as comparações entre as 3 DNAs polimerase. DNA polimerase 1 possui apenas uma subunidade proteica, peso molecular de 103 kDa, apresenta atividade exonucleásica 3', 5', e atividade exonucleásica 5', 3'. Isso aqui é extremamente importante. Que significa atividade exonucleásica 3', 5'? Significa que a enzima, antes de sintetizar, ela vai revisar o que foi sintetizado. Ou seja, toda DNA polimerase que apresentar atividade exonucleásica 3', 5', ela possui atividade revisora. Ela, antes de sintetizar o próximo nucleotídeo, ela revisa o nucleotídeo que foi adicionado anteriormente para saber se houve erro nessa adição, houve erro nessa inclusão do novo nucleotídeo. Então, a DNA polimerase 1 apresenta atividade revisora. Mas ela apresenta também uma atividade exonucleásica 5', 3'. E é justamente essa atividade exonucleásica 5', 3' que faz com que ela elimine o próximo nucleotídeo.
a leitura a síntese do DNA é feita no sentido 5' 3', se ela tiver uma atividade exonucleásica no mesmo sentido da síntese, significa que ela vai quebrar no sentido em que o DNA vai ser sintetizado. Essa é a atividade de eliminação, essa é a atividade de retirada dos primers do DNA, dos primers de RNA. Então, a DNA polimerase 1 vai retirar os primers porque ela é a única que apresenta atividade 5', 3' exonucleásica. A taxa de polimerização da DNA polimerase 1 é de 16 a 20 nucleotídeos por segundo, extremamente lenta. É por isso que ela não é a principal DNA polimerase. Ela vai sintetizar DNA, vai sintetizar DNA, mas em taxas tão baixas que ela serve simplesmente para sintetizar, para reparar ou para incluir um nucleotídeo que foi adicionado erroneamente. E a processividade dela, ou seja, a quantidade de nucleotídeos que ela vai adicionar até se desligar do molde de DNA é de 3 a 200 nucleotídeos logo após ela se dissocia do molde de DNA. DNA polimerase 2, ela tem atividade reparadora apenas. Possui 7 subunidades com a massa molecular de 88 kilodaltons. Possui atividade revisora, 3', 5', mas não atividade 5', 3'. Ou seja, ela não elimina, ela não retira os primers da sequência do DNA. Ela possui uma taxa de polimerização de 40 nucleotídeos por segundo e consegue adicionar até 1.500 nucleotídeos antes de se dissociar da fita de DNA. A DNA polimerase 3 ela apresenta mais de 10 subunidades proteicas com a massa molecular de 791 kilodaltons, apresenta atividade revisora 3', 5', mas não atividade 5', 3', ou seja, ela não é capaz de retirar os primers. Ela é a principal DNA polimerase que vai sintetizar, que vai replicar o DNA, pois apresenta uma taxa bastante elevada de polimerização, de 250 a 1.000 nucleotídeos por segundo, e ela consegue sintetizar fragmentos de mais de 500.000 nucleotídeos antes de se dissociar da molécula de DNA. Mas por que o DNA é sintetizado no sentido 5', 3'? Por que não é possível sintetizar um DNA no sentido 3', 5'? Vamos entender por quê. Se nós olharmos para essas duas figuras do DNA, nós podemos verificar por que isso é possível. Então nós podemos ver aqui uma fita 5' para 3' sendo adicionado um novo nucleotídeo. Esse nucleotídeo vem na forma de nucleotídeo trifosfatado. Então a hidroxila 3' da pentose, no caso do DNA da desoxirribose, a hidroxila 3' da desoxirribose se liga no grupamento fosfato trazido por esse nucleotídeo. Então, ao se ligar, forma-se uma ponte fosfodiéster, uma ligação fosfodiéster. A base nitrogenada consegue reconhecer a próxima base nitrogenada formando interação ponte de hidrogênio, e dessa interação é liberado um pirofosfato. Esse pirofosfato é quem fornece a energia necessária para a replicação do DNA. Então, a replicação acontece no sentido 5' para 3', porque dessa reação é liberado um pirofosfato, que dá a condição necessária, a condição termodinâmica necessária para que a síntese do DNA aconteça. Se a síntese acontecesse, ou se fosse tentada a síntese no sentido 5', fosse tentada a síntese no sentido 3' para 5'. Então, não haveria como inserir um novo nucleotídeo nessa extremidade, uma vez que essa extremidade não possui a hidroxila 3', a hidroxila capaz de reconhecer e de se ligar ao fosfato, o grupamento fosfato, formando uma ligação fosfodiéster. Então não é possível adicionar nucleotídeos nessa extremidade, mas sim nessa extremidade, por isso que a síntese do DNA ela acontece no sentido 5' para 3'. Quais são os estágios da replicação? Então, a replicação tem um início, tem um alongamento e tem um término. Então vamos ver como é que isso acontece. Para
inicializar a replicação é necessário uma série de enzimas, um conjunto de enzimas e de proteínas vai ser necessário para o processo de replicação. Que enzimas são essas? A helicase, daqui a pouco veremos quais as funções de cada uma dessas enzimas, a helicase, a primase, a polimerase, que nós já vimos, a topoisomerase, proteínas de ligação ao DNA e a DNA ligase. Então vamos ver qual a função de cada uma. A helicase também é chamada de DNAB. O papel dela é desenrolar o DNA. O DNA está enrolado, então a helicase vai desfazer essa dupla hélice, fazendo com que as duas fitas sejam separadas e cada uma sirva de molde para uma nova fita de DNA. A proteína SSB, é proteína de ligação à dupla fita de DNA, ela vai manter essas duas fitas separadas. Então, as fitas foram separadas pela helicase, mas quem mantém essas fitas separadas é a proteína SSB. Durante o processo de desenrolamento do DNA, então a fita vai sendo desenrolada, do outro lado, essa fita ela vai ficando muito torcida. Quem vai desfazer essa tensão causada pela desnaturação do DNA é a topoisomerase ou DNA girase. Então, a topoisomerase vai rotacionando a outra extremidade que ainda não foi desenrolada do DNA, fazendo com que diminua um pouco a pressão ou a tensão nessa outra extremidade. A DNA primase é quem vai sintetizar o primer de RNA. Por que é necessário sintetizar um primer de RNA? Porque, como nós vimos, a DNA polimerase ela tem atividade revisora. Atividade revisora 3 linhas, 5 linhas. O que significa isso? Que ela vai adicionar um novo nucleotídeo, mas ela vai voltar revisando o que foi adicionado. Nenhuma DNA polimerase tem condição de adicionar o próximo nucleotídeo se ela não revisar o que foi adicionado. Como ela precisa de algo que foi adicionado antes dela iniciar sua síntese, é necessário ser adicionado uma molécula de nucleotídeos, de uma molécula de ácidos nucleicos, no caso de um RNA, para que a DNA polimerase inicie a sua síntese. Essa molécula é chamada, esse fragmento de RNA é chamado de primer de RNA. Quem faz isso é a enzima DNAG ou primase. A DNA polimerase 3 é a enzima replicativa propriamente dita. A DNA polimerase 1, além de atividade revisora, ela também tem a atividade de remover os primers e preencher os espaços com uma nova sequência de DNA. Ela vai remover os primers porque ela possui atividade 5 linhas, 3 linhas, ou seja, na mesma velocidade que ela inicia, no mesmo sentido que ela adiciona os nucleotídeos, ela também remove os nucleotídeos. Ela pode adicionar uma pequena quantidade de nucleotídeos, no caso esses espaços que antes eram utilizados pelos primers, ou pode remover esses primers também. A RNase também auxilia a DNA polimerase 1 na remoção dos primers e a DNA ligase faz a ligação dos fragmentos de Okazaki. Então os fragmentos são sintetizados, entretanto eles são separados. Quem faz a ligação entre eles é a DNA ligase. Então, somente as origens de replicação que estão metiladas é que podem iniciar a replicação. Então, uma das formas de reconhecimento das origens que vão iniciar a replicação é a metilação. Então, as origens de replicação são metiladas, posteriormente elas são reconhecidas como origens de replicação e a DNA polimerase começa, a DNA girase e a DNA helicase começam a processar todo o mecanismo de replicação do DNA. Então, como é que se inicia a replicação do DNA? Primeiro, com a retirada das histonas. Histonas são proteínas que estão envolvidas, estão enroladas com o DNA, estão enoveladas com o DNA, elas precisam ser retiradas. Elas são retiradas através de um processo de acetilação. Veremos isso na aula posterior, na aula de controle da expressão de genes em eucariotos. Então, as histonas precisam ser retiradas, vão ser retiradas através desse processo de acetilação de histonas, e aí o DNA fica livre para que haja
ligação ou para que haja envolvimento com a DNA helicase. O que a DNA helicase vai fazer? Vai promover a quebra das pontes de hidrogênio, fazendo o aparecimento, promovendo o aparecimento da forquilha de replicação. Como eu havia falado, essa forquilha de replicação é mantida separada, né? Essas fitas é mantidas separadas por essas proteínas aqui, essas azuis aqui, que são as SSBs, são as proteínas de ligação às fitas simples. Então, a helicase quebra as pontes de hidrogênio, mantendo as fitas, fazendo com que essas fitas permaneçam separadas, e as SSBs mantêm essas fitas desnaturadas. Posteriormente, nós temos a ação também da DNA topoisomerase 2. O que a DNA topoisomerase 2 vai fazer? Vai diminuir a tensão do lado oposto ao da replicação. Se a DNA helicase está abrindo a fita, ela está aumentando a tensão desse outro lado. A topoisomerase vai desenrolar, vai rodar no sentido contrário à DNA helicase, favorecendo, né, diminuindo assim a tensão existente no desenrolamento dessa fita. É como se esse desenho aqui, nesse desenho aqui nós estamos mostrando, ó, à medida que vai sendo aberta essa extremidade, essa outra extremidade vai ficando super enrolada. Para que não haja quebra da molécula de DNA, a topoisomerase vai desenrolando, ou seja, vai fazendo o sentido invertido nessa outra extremidade, né, favorecendo assim o desenrolamento dessa outra extremidade, para que não haja quebra da molécula de DNA. Então, depois de desenrolar, né, esse desenrolamento vai acontecer na origem de replicação, essa fita de DNA ela precisa ser alongada. Então, o alongamento dessa fita de DNA vai acontecer pela DNA polimerase 3. A DNA polimerase 3 é quem vai fazer o alongamento dessa fita. E ela vai adicionar novos nucleotídeos ao primer que foi adicionado inicialmente. Né? Vai adicionar novos nucleotídeos ao primer que foi adicionado inicialmente. Vai adicionar novos nucleotídeos tanto na fita contínua como na fita descontínua. Como é que isso vai funcionar? Então, inicialmente a DNA primase vai adicionar os primers, aqui é a fita descontínua, vai adicionar primers também na fita contínua. Na fita contínua, apenas um primer vai ser necessário ser sintetizado. Na fita descontínua, vários primers vão ser sintetizados, um para cada fragmento de Okazaki. Então, vai ser adicionado esse primer. A DNA polimerase 3 vai utilizar o primer como inicializador e vai adicionando novos nucleotídeos no sentido 5' para 3', seja na fita descontínua, seja na fita contínua. Então, é isso que nós podemos ver aqui. Na fita descontínua foi adicionado aqui um primer, sintetizado o fragmento de Okazaki. Nesse outro fragmento foi adicionado um novo primer, sintetizado um novo fragmento de Okazaki. Na fita contínua não há necessidade de vários primers, apenas um primer, e a fita é sintetizada completamente. Cada um desses fragmentos de Okazaki tem mais ou menos de 1000 a 2000 nucleotídeos. Então, a fita líder, né, a primase vai agir apenas uma vez. Na fita retardada, a primase vai agir, portanto, várias vezes, um para cada fragmento de Okazaki. Posteriormente, os primers precisam ser removidos. Primer é RNA. A fita tem que ser uma fita completa de DNA. Então, esses primers vão ter que ser removidos. Vão ser removidos por quem? Pela DNA polimerase 1. A DNA polimerase 1 vai remover o primer e vai sintetizar um segmento de DNA a partir, né, para preencher esse espaço entre os primers, né, na fita descontínua e na fita contínua. Infelizmente, ele não vai poder fazer isso. Não vai poder fazer isso porque a fita contínua tem apenas um primer e esse primer fica na extremidade da cadeia, ou seja, não há um segmento de DNA ou de RNA que essa DNA polimerase possa se ligar para inicializar ou para iniciar a síntese de DNA. Nessa outra fita aqui, na fita descontínua, ela vai sintetizar um fragmento de DNA para preencher esse espaço aqui que surgiu a partir da eliminação da retirada dos primers.
Então a DNA polimerase 1 vai preencher os espaços. Aqui ela não vai conseguir preencher o espaço. A gente vai ver como isso vai ser solucionado. E a DNA ligase vai fazer a ligação entre esses fragmentos, entre o fragmento de Okazaki e o segmento recém-sintetizado pela DNA polimerase 1. A DNA ligase vai fazer uma ligação, vai promover uma ligação fosfodiéster entre esse grupamento hidroxila aqui da pentose, da desoxirribose, e esse fosfato aqui do outro nucleotídeo adjacente. Então aqui nós podemos ver a forquilha de replicação, a DNA polimerase 3 sintetizando a fita contínua, a DNA polimerase 3 sintetizando um fragmento de Okazaki, a DNA polimerase 1 removendo o primer e posteriormente sintetizando um novo segmento de DNA para preencher esse espaço aqui, e a DNA ligase fazendo, portanto, a ligação entre os dois fragmentos de Okazaki. Então, como eu havia falado para vocês, as polimerases possuem atividade revisora, que a gente está vendo a atividade revisora da DNA polimerase 1. Possui dois sítios. DNA polimerase 1 possui um sítio polimerásico e um sítio revisor, atividade exonucleásica 3 linhas, 5 linhas. Então, como é que funciona isso? Imaginemos que a DNA polimerase 1 está adicionando um nucleotídeo aqui, C, está na sua forma tautomérica, adicionou esse nucleotídeo C ao nucleotídeo A. A com C não vão parear, mas como ele está na sua forma tautomérica, ele até pareou. Só que posteriormente, depois do pareamento, ele voltou para a sua forma C original. Só que o que é que a DNA polimerase vai fazer? Antes de adicionar esse próximo nucleotídeo aqui, ela vai voltar para que o sítio revisor revise a adição que foi feita inicialmente. Quem adicionou esse nucleotídeo foi o sítio polimerásico. Então, a DNA polimerase 1 vai retornar, vai voltar um pouquinho, vai voltar um nucleotídeo, vai revisar, vai observar se essa ligação ela está correta. Se não estiver correta, ela retira o nucleotídeo e aí continua sua síntese, continua seu processo de síntese da fita DNA. Como é que a DNA polimerase consegue reconhecer se o nucleotídeo ele promove um reconhecimento de base, um anelamento de base perfeito ou não? Nós podemos ver aqui que isso é percebido pelo sítio catalítico, pelo sítio exonucleásico da DNA polimerase, através da geometria do pareamento. Se a geometria do pareamento estiver incorreta, ela vai excluir as bases, que foram colocadas na fita de DNA. Então nós podemos ver aqui uma geometria de pareamento correto. Timina com adenina está dentro do sítio exonucleásico. Se estiver dentro do sítio exonucleásico, ele entende que isso é um pareamento correto e ele passa para o nucleotídeo seguinte sem remover esses nucleotídeos. Mesma coisa acontece aqui, citosina e guanina também está dentro do sítio exonucleásico. Quando guanina pareia com adenina, nós temos imperfeições aqui que retiram grupamentos químicos dessa ligação, dessa molécula aqui do sítio exonucleásico. Essa ligação imperfeita, ele retira o nucleotídeo que foi adicionado recentemente. Mesma coisa acontece citosina adenina. Nós temos aqui também uma imperfeição que retira, que faz com que parte dessa molécula saia do sítio exonucleásico. E finalmente aqui timina guanina, nós temos também uma imperfeição aqui. Todas essas imperfeições são percebidas pela DNA polimerase 1 ou 3, ou 2, no seu processo revisor e, portanto, retira o nucleotídeo que foi adicionado erroneamente. Nos procariotos, como é que se encerra a replicação? A replicação encerra quando a forquilha de replicação ela encontra sequências de mais ou menos 20 pares de base, que são várias cópias dessa sequência, chamadas de sequências TER. Então aqui nós podemos ver a origem de replicação, a forquilha no movimento anti-horário, no movimento horário, no movimento anti-horário, ela vai encontrar aqui sequências terminais ou terminadoras que vão fazer com que a replicação seja encerrada. Nos eucariotos, a replicação acontece de forma muito semelhante aos procariotos. Diferenças sutis, principalmente nas polimerases. Então nós temos nós temos várias polimerases, a polimerase alfa, que vai fazer a síntese dos primers, os fechamentos dos espaços, iniciar a replicação do DNA.
a polimerase gama, que vai fazer a replicação do DNA mitocondrial, polimerase delta, que vai fazer a replicação do DNA e o reparo do DNA, a polimerase epsilon, replicação do DNA e reparo do DNA também, e o reparo do DNA também vai ser feito por essa polimerase formada por várias outras subunidades catalíticas. Então, a principal polimerase dos eucariotos é a DNA polimerase alfa, que vai fazer basicamente o trabalho de pelo menos 2 ou 3 DNAs polimerases do procarioto. Então nós podemos ver aqui que o processo é extremamente semelhante. Nós temos também uma fita descontínua, nós temos uma fita contínua. A síntese do DNA também acontece no sentido 5' para 3', e a DNA polimerase alfa vai fazer a síntese do primer de RNA, a remoção desse primer e a síntese de um novo fragmento de DNA entre os espaços deixados pelos primers. Entretanto, a replicação dos eucariotos tem um final diferente, né? O final da replicação nos eucariotos são os telômeros, são as extremidades. Então, a replicação do DNA, ao final da replicação do DNA em eucariotos, acontece quando a cadeia de DNA termina, quando chega a extremidade, o limite da extremidade final, que é o telômero. Entretanto, a formação do telômero em eucariotos tem um pequeno problema. O problema é que na extremidade da fita contínua nós temos um primer, e esse primer foi removido. Foi removido porque era um primer de RNA. Só que como é que vai ser sintetizado uma fita de DNA se as DNAs polimerases só funcionam se houver uma fita pré-formada que vai servir como que vai servir como objeto da sua atividade revisora. Ela só pode iniciar uma síntese de uma nova fita de DNA se houver uma molécula anteriormente formada. Só que essa molécula não existe, né? O primer foi removido, não tem como você sintetizar nada nessa extremidade, porque não há uma molécula anterior, não há uma sequência, um fragmento de DNA anterior que a DNA polimerase possa utilizar para inicializar a sua síntese. Não existe um primer, o primer foi removido. A consequência imediata disso é que, se não houvesse uma enzima chamada telomerase, nós teríamos a cada geração um encurtamento dos cromossomos. Esse encurtamento não acontece, e ele aconteceria porque os primers seriam removidos, o DNA seria sintetizado com um fragmento, com uma sequência menor. Na próxima geração, um novo primer seria adicionado, seria removido, e esse primer removido iria encurtando a sequência de DNA. A telomerase vem para preservar essas extremidades, preservar os telômeros. E como é que isso acontece? A telomerase é uma enzima que possui um template, promove uma transcrição reversa de DNA, e ela possui um template de RNA na sua estrutura, ou seja, possui uma sequência de RNA que vai servir como um primer móvel. Então, nós podemos observar aqui o RNA da telomerase se anelando com a parte final, né, a extremidade final da fita contínua do DNA. Posteriormente, essa telomerase vai promover a transcrição reversa do RNA para estender o telômero. Sintetizou aqui um novo DNA. A telomerase não precisa de um primer para fazer isso. Então, ela vai sintetizar uma nova fita de DNA. Essa fita de DNA ela vai ser sintetizada a partir da sequência da própria telomerase. Essa sequência do RNA ela vai fazer uma transcrição reversa desse RNA e vai sintetizar um fragmento que não existia inicialmente no RNA, que não existia inicialmente no DNA. Então ela vai promover um deslizamento até estender completamente esse segmento aqui, vai fazer um novo segmento de DNA. Posteriormente, o que é que vai acontecer? Esse novo segmento vai ser utilizado pela primase, vai ser sintetizado um primer de RNA aqui, para que haja possibilidade da DNA polimerase sintetizar apenas esse fragmento aqui que foi perdido quando o primer foi retirado.
Então esse fragmento vai ser sintetizado e depois o primer vai ser retirado, só que o primer vai ser complementar esse segmento que foi sintetizado pela telomerase, ou seja, um segmento que não vai fazer parte da sequência do DNA original do eucarioto. Então vamos ver uma pequena animação aqui mostrando como acontece o processo de replicação, assim como acontece o processo de formação e o mecanismo da telomerase. Então nós podemos ver aqui a DNA polimerase, a fita contínua e a fita descontínua. Ela forma um dímero, os nucleotídeos vão entrando na fita contínua normalmente. A gente vai ver daqui a pouco como é sintetizada a fita descontínua também. Então, os nucleotídeos vão chegando e vão servir como o primer de RNA foi sintetizado. E os nucleotídeos vão entrando na fita contínua, vão entrando na fita descontínua, preenchendo aqui o fragmento de Okazaki. Vai acontecendo essa pequena dobra no RNA que é momentânea. Então, formou todo o fragmento de Okazaki, a DNA polimerase ela vai seguir para o próximo primer que já foi sintetizado pela primase. Novamente, vai ser preenchido todo o fragmento de Okazaki a partir do primer, sintetizando a fita contínua, sintetizando a fita descontínua. Depois a DNA ligase vai promover a ligação entre a DNA polimerase 1 vai retirar esses primers e vai sintetizar um fragmento novo de DNA no lugar desse primer aqui. Novamente, DNA polimerase 3, a partir do primer, vai sintetizar todo o seu fragmento de Okazaki. Depois a DNA polimerase 1 retira esse primer e sintetiza um fragmento de DNA novo no lugar dele. E a DNA ligase faz a ligação. E como é que funciona o mecanismo da telomerase? The ends of linear chromosomes pose unique problems during DNA replication. Because DNA polymerases can only elongate from a free 3' hydroxyl group, the replication machinery builds the lagging strand by a backstitching mechanism. RNA primers provide 3' hydroxyl groups at regular intervals along the lagging strand template. Whereas the leading strand elongates continuously in the 5' to 3' direction all the way to the end of the template, the lagging strand stops short of the end. Even if a final RNA primer were built at the very end of the chromosome, the lagging strand still would not be complete. The final primer would provide a 3' hydroxyl group to synthesize DNA, but the primers would later need to be removed. The 3' hydroxyl groups on adjacent DNA fragments provide starting places for replacing the RNA with DNA. However, at the end of the chromosome, there is no 3' hydroxyl group available to prime DNA synthesis. Because of this inability to replicate the ends, chromosomes would progressively shorten during each replication cycle. This end replication problem is solved by the enzyme telomerase. The ends of chromosomes contain a G-rich series of repeats, called a telomere. Telomerase recognizes the tip of an existing repeat sequence. Using an RNA template within the enzyme, telomerase elongates the parental strand in the 5' to 3' direction, and adds additional repeats as it moves down the parental strand. The lagging strand is then completed by DNA polymerase alpha, which carries a DNA primase as one of its subunits. In this way, the original information at the ends of linear chromosomes is completely copied in the new DNA. Algumas questões para vocês poderem exercitar a aula de hoje. Próxima aula nós veremos a transcrição do DNA. Muito obrigado e até a próxima videoaula.